IRB Brasil, IRBR3, uma das ações com o maior número de torcedores do Brasil, né? Ela aí ao lado de OIBR3, ao lado não, o IBR tem mais, a IRB Brasil deve ter um pouquinho menos de torcedores aí vem, o que mais na sequência aí, galerinha? Magazine Luiza, Via Varejo, timinho das torcidas aí, com 83 anos de existência, né? E tentando superar o histórico recente de má gestão, fraude contábil, corrupção, Warren Buffett que não investiu e foi anunciado que investiu, a empresa mais uma vez apresentou um resultado meio pombo, desde os relatórios da Esquadra que expuseram a empresa, nunca mais ela performou da mesma maneira. O prêmio total emitido, equivalente à receita líquida, foi de 1,68 bilhão, o que representa uma queda de 22% comparado com os 2,16 bilhões do segundo trimestre de 2021. O sinistro retido ficou igual na comparação ano a ano, em 1,66 bilhão. O chamado resultado de underwriting, né, a diferença entre os prêmios que ela arrecadou e o valor total da despesa do sinistro, ficou negativo em 661 milhões de reais, praticamente o dobro de perdas na base anual. O que é isso, né, que a gente está falando aqui para você entender? Ela é uma empresa que vende seguros para seguradoras, é o tal do resseguro. Quando a gente fala do prêmio, ela tem que vender o seguro, a seguradora tem um valor ali que ela recebe disso e ela tem o sinistro, que é o valor que ela paga. Essa diferença é o principal indicador que a gente observa em empresas de seguros, porque se ela tiver tendo mais sinistro, tendo mais pagamentos do que recebimentos, ela entra numa zona que vai ficando um pouco complicado, o prejuízo vai se acentuando, né? A empresa tem que conseguir se estabilizar nesses dois indicadores, então ela tem que estar sempre vendendo para sempre estar pagando e tá tudo ok. Não é o que está acontecendo na IRB Brasil. Um resultado financeiro positivo de 103 milhões de reais aí deu uma leve amenizada no prejuízo líquido. Mesmo assim, o rombo no trimestre aí foi de 373 milhões de reais, bem pior que os 206 milhões de prejuízos reportados no ano passado. A IRB deu aqui a justificativa de que os efeitos climáticos foram muito impactantes nos primeiros meses desse ano, porque afetou safras importantes, aumentou bastante os sinistros, né, do agronegócio. O que acontece? Uma empresa vai lá, faz um seguro, né, para a safra dela ali de alguma maneira, se aquilo sai de controle, dá errado, é nabo, tá? Então a seguradora ela tem um cálculo ali de quanto que pode sinistrar e quanto que ela vai pagar de prêmio em troca do quanto ela ganha, né? Aquele negócio, o coletivo acaba pagando ali pelos casos excepcionais onde alguma coisa dá errado. Mas aí se tem uma safra ruim, muita gente dá errado, não foi um cara só que teve um incêndio, alguma coisa, um efeito climático, a gente acaba tendo um problema generalizado, acontece. E depois de um vazamento de informação, a empresa confirmou nessa semana que pretende captar mais dinheiro do mercado. Já era esperado, aí tava tendo um fuxico no mercado de que ela tá precisando de grana e vai ter que captar. Uma das possibilidades seria o aumento de capital bilionário com oferta primária de ações ordinárias para colocar dinheiro em caixa. Se for concretizada aí, a medida deve derrubar mais ainda o preço das ações e diluir a participação dos acionistas que não quiserem entrar, né? Isso foi muito mal recebido pelo mercado. Logo depois dos anúncios, as ações da empresa mergulharam 13% aí, fechando R$ 2,20, 3,77% de alta na semana, apesar desse mergulho. Depois ela conseguiu se recuperar até que fechou a semana com alta aí, depois de algumas notícias que deram uma amenizada nisso, porque também a reação estava muito forte. É uma empresa complicada, já falei aqui dela algumas vezes, tem vídeos aqui eu falando, né? Não entra no negócio se você já não tiver, né? Se você não sabe mexer, não vai sem a orientação de um profissional, né? O meme aí que tá rolando diz muito aqui. Muita gente acredita que nos patamares atuais a IRB está praticamente de graça, essa é uma informação que eu vi até algumas casas de análise respeitadas dando, mas lembrando, empresas nesse tipo de situação, a IPO, o histórico dela não é tão extenso, ela já era uma empresa mais arriscada, eu falei isso lá atrás, nos primeiros problemas que ela teve, né? Que se eu não tivesse na empresa não entraria, mas também se tivesse não venderia. Continuo acreditando na mesma coisa, eu não entraria em IRB ali, mas se eu já tivesse comprado também não venderia não, é uma empresa que, pô, já caiu também, além do normal, ela tem uma carteira de clientes robusta, tá no mau momento, mas aí é a hora de não ser mão de alface também, né, gente?